Olá, povo de Deus! Nesse dia 30 de junho de 2023, vamos dar continuidade à palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 19, que está escrito assim na palavra de Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou todas as abominações da terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, em que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas e com buzinas. E com todo Judá se alegrou desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. E os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esse capítulo é um capítulo que toca muito o nosso coração, quando nós podemos ver aqui que o Espírito de Deus, ele vem sobre Azarias, filho de Obed. O profeta Azarias chega até Asa e ali profetiza para Asa e dá um recado para Asa e fala para ele: olha, o Senhor estará convosco enquanto vocês estão com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se vocês deixar, diz vocês, ele também vos deixará. É uma frase que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento, não têm o entendimento. As pessoas acham que Deus tem obrigação de ficar com elas, mesmo elas não estando na casa do Senhor. É o que eu tenho presenciado, as pessoas querendo Deus sem servi-lo. As pessoas querendo que Deus
esteja... Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas querem que Deus os sirva, mas não querem servir. As pessoas querem que Deus sirva a criatura, mas não querem servir ao Criador. Essa é a grande realidade que nós temos enfrentado na face da terra. Muitas pessoas que acham que uma simples oração vai resolver a oração de um servo de Deus, a oração de um pastor. Pede para o pastor orar por mim, pede para o pastor orar pela minha causa, mas a pessoa mesmo não quer ter compromisso com Deus. A pessoa mesmo não quer servir ao Senhor. E Deus está deixando bem claro aqui, quem busca Ele, o encontra, mas quem também deixa dele, Ele também o deixa. Ou seja, aquele que não quer saber de Deus e que deixa Deus está à mercê de Satanás. E aí depois não adianta querer culpar a Deus pelos problemas que está passando, pelas dificuldades que estão passando. Se deixou o Senhor, se não quis Deus, se não quis honrá-lo, também não queira pensar que Deus tem obrigação de cuidar de você. Que Deus não tem obrigação de cuidar de ninguém que não serve a Ele. Ele espera que nós venhamos honrá-lo como Deus, mas isso não acontece. E Azarias dá esse recado a Asa. E a Bíblia diz que Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Então imagine a situação que virou Israel. Virou um lugar terrível. Um lugar onde a Bíblia diz que a angústia daquele povo era grande. Mas durante a sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava e o achava. Então, era necessário muitas vezes que o povo fosse quebrantado para reconhecer que existia Deus. Isso é triste. É difícil a gente imaginar as pessoas só buscando Deus quando precisa. Está muito parecido com os tempos de hoje. A Bíblia diz que naquela época, porque o povo ficou muito tempo sem Deus, não tinha paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Ou seja, o ódio estava reinando ali. Satanás estava reinando à solta. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Gente contra gente, cidade contra cidade, um odiando ao outro, um despedaçando ao outro. Por quê? Porque Deus não estava naquele lugar. Mas vem o Deus todo misericordioso, o Espírito de Deus, toma Azarias e fala para Asa: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, Deus dando um recado: se vocês se achegarem a mim, se vocês me buscarem, esta obra de vocês vai ter uma recompensa. Ou seja, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é nós estarmos diante da presença do Senhor, buscando a face dele, do que sofrermos a consequência da desobediência de não estar na presença dele. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a ficar terríveis. Porque quando a presença de Deus se afasta de um homem ou de uma mulher, o próprio Satanás toma conta daquela vida, e a gente já imagina, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para trazer nada de bom para o ser humano, ele veio para roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz que, ouvindo Asa essas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, se esforçou, tirou todas as abominações de Judá, de Benjamim, como todas as cidades. Ali ele recebeu o recado e ele acatou. Olha, quando Deus usar alguém para falar para você, toma uma posição. Coloque a tua barbinha de molho. Porque quando Deus fala assim, é para a pessoa tomar uma posição, não tem outra opção. Tem que ter arrependimento, tem que ter quebrantamento, tem que ter busca, tem que ter referência diante do Senhor. E ali a Bíblia diz que todo o povo, em alta voz, com júbilos, com trombetas, juraram ao Senhor, com buzinas, e todo mundo ali clamando, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz, sabe o que me chamou a atenção? Nem a mãe do rei Asa, o rei Asa poupou. A Bíblia diz que ela tinha feito a Aserá um horrível ídolo.
E sabe o que Asa fez? Destruiu aquele horrível ídolo que a própria mãe tinha levantado. Eu quero dizer algo para você, servo de Deus, serva de Deus. Seja mãe, seja pai, seja quem for. Não passe a mão na cabeça de pessoas que estão sofrendo maldição de idolatria. Pregue a verdade, fale a verdade, doa quem doer. Mesmo que fiquem com raiva de você. Pregue a verdade, porque é melhor você pregar a verdade, a pessoa ficar com raiva de você e se salvar, do que você se calar e guardar diante da pessoa para não chatear a pessoa e você ver a alma da pessoa indo para o inferno. Então, em nome de Jesus, pregue a verdade, fale a verdade, doa a quem doer, seja quem for, seja parente, seja quem for, doa a quem doer, pregue a verdade, fale a verdade. E assim você estará livrando uma alma do inferno. Mas se você se calar, você vai cumprir com o que eu estou falando, de ver o seu ente querido indo para o inferno, porque não foi alertado por você. Amém? Que Deus abençoe, tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento, Asa, ele pôde ver que não houve mais guerra até o 35º reinado. E assim será na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus.